Lula falou, né? Precisamos rever esses tombamentos, ou vai muita coisa cair por aí. A culpa é do tombamento? De quem é a responsabilidade por isso, Josias? Qual é a tua análise em relação ao que aconteceu ontem? Lembrando mais uma vez, né? A morte de uma turista de São Paulo, do estado de São Paulo, ela era do interior de Paulista, estava lá. O teto caiu na cabeça dela e de outras 5 pessoas que também foram internadas. É muito grave ver o nosso patrimônio caindo na cabeça dos turistas pelo nosso país, né, Josias? De quem é a responsabilidade pelo que aconteceu ontem, Josias? O tombamento, evidentemente, né? E o Lula, ele se comportou como se fosse um comentarista, né? Ele não disse porque não tem o que dizer. O que foi feito durante a sua gestão, e já lá se vão 2 anos, afora o período que ele... o PT estava governando o Brasil, governou o Brasil por 16 anos, né? O Lula está na sua terceira presidência, e esse é um problema eterno. Então, o problema não é tombar, o problema é a ausência de uma política de preservação do patrimônio histórico, né? Na gestão anterior do Bolsonaro, nós tivemos um exemplo de como isso é tratado no Brasil. O IPHAN, que é o instituto que cuida do patrimônio histórico e artístico nacional, o IPHAN interditou, no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, no final de 2019, interditou uma construção de uma das lojas do Luciano Hang, o velho da Havan, dono da Havan. Então, interditou. E o que fez o Luciano Hang? Ligou para o Bolsonaro, que era o presidente de então. Ele disse: olha, interditaram a minha obra aqui porque alegaram que tem um material de interesse arqueológico no local onde eu estou construindo a minha loja. E o Bolsonaro contou isso, o Bolsonaro contou essa história num evento público. E ele disse: eu ripei todo mundo do IPHAN. Ripei, o que é ripar? Ripar está dicionarizado, é uma palavra que significa espancar, ofender, humilhar, aviltar. Então o que fez o Bolsonaro? Ele ripou. Diante de um telefonema de um empresário amigo, que estava defendendo a arqueologia num lugar onde o Luciano Hang pretendia construir uma das suas lojas, o presidente da República ripou. E depois ele disse outra coisa que ilumina muito o que se passa nessa área. Ele disse: olha, assim que eu demiti, que eu limpei, que eu ripei o cara do IPHAN, foi assim que o Bolsonaro se referiu, ele demitiu o sujeito que comandava o IPHAN na época. Ele disse: recebi um monte de telefonemas de políticos querendo indicar o substituto. Teve político, aí ele fala: não está no gibi a quantidade de telefonemas que eu recebi. Aí ele diz: essa área tem um poder de barganha extraordinário. Então é assim que é visto o IPHAN, como mais um balcão sujeito à barganha política, e ele é levado ao balcão político. Não se a preocupação técnica, historiográfica, cultural, ela vem no final da fila. No primeiro lugar da fila está a preocupação política, e diante da contrariedade, do menor interesse contrariado, o presidente, o anterior, ripava quem estava lá, e hoje, neste governo, o Lula não disse nada porque ele não tem o que dizer, porque, de fato, essa não é uma área valorizada como deveria ser. Nós estamos vivendo uma realidade econômica, Fabílio, que leva o governo a fazer corte de gastos, né? E cortaram-se gastos em programas sociais no pacote que o Fernando Haddad enviou ao Congresso no ano passado, no final do ano passado, né? Então, numa fase assim, de aperto de cintos, e a gente está eternamente apertando os cintos, a preservação do patrimônio histórico e cultural sempre fica não é em segundo plano, não, em quarto, quinto plano, né? Mas é hora de olhar para isso com a atenção que o setor merece, e inclusive para verificar, olha, se o Estado não consegue prover adequadamente, o que se pode fazer em relação à iniciativa privada? Como é que nós podemos atrair o empresariado para a preservação? Eu estive nessa igreja na Bahia. É de chorar ajoelhado até para ornar com o ambiente religioso o que está acontecendo ali, né? Aí o presidente fala: um padre já tinha alertado, mas não foi só o padre, aquilo estava clamando por uma intervenção, né? E aconteceu, deu no que está dando, Fabio.
Lula hoje mesmo disse que a ministra Margarete Menezes, né, estará lá em Salvador para acompanhar isso de perto. Havia muita expectativa para a pasta da cultura do governo Lula, né, até pelo apoio que ele recebeu de muitos artistas. Qual tem sido o retorno, né, à cultura da gestão Lula na sua análise, inclusive em relação à ministra da Cultura Margarete Menezes? Fabíola, eu acho que tem uma crise de gestão cultural no Brasil, né? A gente está vendo uma série de iniciativas acontecerem, mas elas não parecem ser suficientes para dar conta da potência que a cultura tem no Brasil, do que o setor cultural precisa que aconteça, né? E também, principalmente, do que a população deseja em relação à cultura. A gente acabou de falar aqui em outra edição do All News sobre a pesquisa que analisa os hábitos culturais da população e o como que o governo não usa dados e não usa informações para fazer suas políticas públicas. Então, assim, eu acho que isso tudo evidencia uma crise de gestão. Sobre essa questão do patrimônio, Fabiola, é muito importante registrar que o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, ele e todos os outros órgãos de patrimônio espalhados pelo Brasil, nos estados e até em São Paulo, que tem o próprio patrimônio, Instituto, o Compresp, que é o conselho que regula o patrimônio histórico aqui na cidade, né? Eles, toda vez que acontece alguma coisa num equipamento público, numa igreja, num espaço histórico, num museu, etc., e que precisa ter uma reforma de contenção, ter uma restauração, mesmo que haja responsabilidades compartilhadas de todos os outros órgãos públicos envolvidos, no caso da igreja até da Cúria de Salvador, por exemplo, precisa ter, antes de qualquer iniciativa, um despacho, uma análise técnica desse órgão de patrimônio. Então, esses órgãos precisam ser muito ágeis para dar conta da dimensão dos problemas que existem aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa, Fabiola, de uma atualização muito urgente da política cultural. Eu acho que existe uma visão muito sectária do século passado dominando a política cultural, visão essa que impede, inclusive, da gente ter um avanço do pensamento relacionado à economia criativa, que é, entre outras coisas, trabalhar com parcerias público-privadas, como bem disse o Josias no final do seu comentário.